Quatro pernas bom, duas pernas ruim. Oi, falantes, leitoras e leitores, eu sou a Thaís e trago para vocês um livro deveras revolucionário. Sim, a leitura de hoje, o livro de hoje é A Revolução dos Bichos, essa edição maravilhosa da Dark Side Books. Não é patrocínio, tá? Vou deixar bem claro, porque já tem uma sequência aí de livros da Dark Side. Não é patrocínio, mas, né? Estamos aí. Quiser patrocinar, fazer uma parceria. Enfim, a Darkside trouxe essa edição 2023. Tem outras editoras também que tem outras capas, outros modelos, tem HQ, tem outras versões aí, tem até filme também para quem quiser conhecer um pouco mais. Mas vou falar um pouquinho, né, dessa edição, o que ela tem um a mais, né, um plus, e também sobre a história em si. A Revolução dos Bichos, né, ela foi escrita pelo escritor inglês George Orwell, com um título, na verdade, original de Animal Farm, de 1945. É uma história do seu tempo, porque principalmente foi escrita no período de grandes conflitos. Teve a Segunda Guerra Mundial, ele foi publicado em 1945, só que a história já estava sendo escrita já há alguns anos, né? Então, tava ali acontecendo muitas coisas, guerra, tinha questão geopolítica, conflitos e outras coisas. Então, é uma história muito no seu tempo focada. É importante dizer isso também porque, mesmo que se encaixa muito no presente, se encaixa em qualquer situação de conflito ou de questão de moral, ética e tudo mais. Foi um livro que foi escrito justamente para as pessoas daquela época, para elas entenderem o que estava dizendo e porque o escritor ele não queria deixar passar. Ele queria apontar o que estava acontecendo e ele precisava levar isso de uma forma não tão direta e também não dando nome aos burros, por exemplo, nome do país, nome dos políticos ou algo do tipo. Então, ele não tinha a intenção de atingir diretamente, mas querendo sim atingir diretamente. Teve também aquele medo de que quem vai querer publicar o meu livro, né? Porque, querendo ou não, ninguém queria ter um partido ali, ninguém queria pegar aquela história e esfregar na cara das pessoas, esfregar na cara do que estava acontecendo, porque já estava bem complicado tudo isso. Mas, querendo ou não, as pessoas precisavam entender, né? Ter uma noção o porquê estava acontecendo, como estava acontecendo. Então, envolve muito essa questão do que estava acontecendo no tempo que essa história foi escrita. Bom, é uma fábula, na verdade, é uma história que segue ali um caminho de uma fábula, porque os animais têm a questão da fala, né, deles poderem falar, de poder ler, de poder escrever até. Então, ela se encaixa ali, querendo ou não, em questão da fábula, porque também tem aquela coisa de parece que tá seguindo uma história meio infantil, uma história meio que tá tentando trazer uma lição, né? Tem ali no final uma conclusão, uma lição de moral. Então ela se encaixa ali naquele meio fábula e também é um romance sático, porque retrata, né, a questão do conflito, a questão da guerra, a questão da geopolítica, a questão de tudo que está acontecendo ali de forma bem dinâmica e até mesmo engraçada. É importante pensar que esse livro ele traz algumas questões, né? Mesmo que a narrativa ela é bem dinâmica, bem divertida, bem assim, faz você também refletir, pensar e tudo mais. Ela traz essa questão do qual o preço da liberdade. Ela também faz você pensar em o que acreditar ou quem acreditar, porque é uma questão bem levantada na história, porque os animais ali daquela fazenda, eles precisam ter o que acreditar ou até mesmo em quem acreditar, porque é o que a gente faz normalmente, né? E também a questão da sobrevivência. Então, bora lá falar um pouquinho sobre a narrativa. Como dito, é um romance sático, é uma fábula. Então, existe uma fazenda, entre outras fazendas também, não é a única fazenda da região. E aí, nessa fazenda, conhecida como a Fazenda da Casa Grande, comandada pelo Sr. Jones, que é o proprietário da fazenda, que ele cuida dos animais, que ele tem a questão da venda de ovos, a questão de produção e tudo mais, né? De venda,
exportação, importação, esse tipo de comércio, esse tipo de coisa. Bom, assim, dentro dessa fazenda, né, a fazenda da Casa Grande, existem os animais lá e um deles é o velho Major, né, um porco já de bastante idade, respeitado por todos ali em volta, que tem uma certa filosofia de vida e ele está prestes a morrer. Nesse caso, ele teve um sonho e ele gostaria de compartilhar com os outros animais. Então, ele reúne, né, no final da noite ali, quando todo mundo dá. O Sr. Jones, a mulher dele também, ali os funcionários estão todos, né, dormindo, né, estão nos seus aposentos. Ele resolve reunir os animais, todos eles, cavalos, cachorro, galinha, ovelhas, porcos, todo mundo, até o corvo também, que tem um corvo chamado Moisés. Ele tenta reunir o máximo possível dos animais ali da fazenda para compartilhar esse sonho que ele teve. E o sonho justamente é sobre a liberdade e a sobrevivência dos animais, não só ali dentro daquela fazenda, mas os animais em modo geral. Então, ele sonha, né, sobre a questão de os animais poderem ter a liberdade em si, dos animais não terem que produzir as suas coisas, né, o seu leite, o seu ovo, para o benefício do homem. Na verdade, que isso deveria ser benefício a si próprios. Então, ele compartilha sobre esses sonhos de liberdade, de querer ter um lugar quando os animais pudessem chegar numa certa idade, porque todos os animais ali têm uma diferença de idade, né? Cada um tem um tempo de quanto vive ali. Os porcos são tantos anos, as galinhas tantos. Então ele acredita que meio os animais merecem uma certa aposentadoria e que eles possam desfrutar melhor desse final da vida. E ele também fala que nesse sonho, né, que não só é um sonho, é algo que é passado para ele de geração em geração, que ele gostaria muito de passar para todos ali. Ele acredita muito ser possível isso, né? Que essa realidade é sim possível deles terem deles poderem viver, não a comando do homem, não produzindo para o homem, e não só a questão de deixar de fazer as coisas para o homem, mas fazer para si mesmos. Então ele acredita que tem que ter, né, aquela questão do trabalho, deles trabalharem pelo menos 3 vezes na semana para eles conseguirem plantar, produzir, para poder ter ali o alimento para sobreviver. Então ele acredita muito nisso e que todos os animais são iguais. E não só a questão que ele fala sobre essa liberdade, sobre essa sobrevivência, ele também fala que nada que lembre o homem, como a roupa, como ter uma cama. Ele fala sobre esses hábitos em questão de poder, em questão de tudo é compartilhado. Ele fala sobre diretrizes, né, de que para ter essa meio que essa sociedade mais livre para eles. Assim, depois que ele consegue compartilhar esse sonho com todos, né, depois de alguns dias, ele acaba morrendo porque ele já estava no final ali dos seus dias da sua vida. E aí os outros animais começam a perceber que eles precisam sim dar seguimento a isso, que eles acreditam sim que eles merecem ter uma liberdade, que eles merecem produzir para si mesmos. Então começa que o sonho virar realidade. Aqui nessa narrativa a gente tem personagens bem importantes, né, a ser mencionados. Como eu já disse antes, o Corvo Moisés, que por um tempo ele aparece, depois ele some, mas ele é aquele que dá uma certa crença aos animais, né, dizendo que depois que eles morrerem, existe uma montanha do algodão doce que eles podem ir para ser felizes, que lá o pasto é assim, assim assado, que não sei o quê. Então, ele é aquele meio que a parte religiosa da história, né? Uma representatividade da religião, da crença do que acontece depois, né? Que a gente não tá mais aqui, principalmente ali para os animais. Temos também o Bola de Neve, que ele é um porco, que ele fica responsável pela liderança e pelo também a sobrevivência dos animais. Temos também o Napoleão, que é um outro porco que ele está junto com o Bola de Neve. Um pouquinho que eles têm uma certa diferença de ideias, mas eles seguem o conceito, né, o sonho, que depois de um tempo eles tratam esse meio que esse sonho, essas diretrizes, esse novo meio que partido como animalismo, e até entra questões do tipo
Será que só os animais da fazenda, os animais selvagens também, a gente tem que são iguais? Como a gente vai, né, lidar com tudo isso? Um outro porco importante é o matraca, que fica meio que responsável pelas notícias, pelo o discurso, né? Que, querendo ou não, a liderança dos porcos de um certo período, né, acaba sendo só divulgada pelo matraca. Então, ele acaba envolvendo as ideias próprias, né, do discurso que ele passa para os outros animais. Temos também a Molly, que, olha, eu vou falar, é muito engraçado. É uma égua, na verdade. Ela é toda assim, pomposinha. Ela gosta de lacinhos, ela gosta de ser enfeitada, ela gosta de carinho, ela gosta de receber os torrões de açúcar. Então é uma personagem muito assim, engraçada. E também faz sentido, ela tem uma participação bem importante, bem forte, bem retratada na história. E também temos os cachorros, temos o Boxer, temos o Lotus, que tem o burro, né, e o cavalo, que são personagens de extrema importância, principalmente o Boxer, por causa do que acontece aí pela frente, mas fica aí para vocês saberem quando ler. Falando um pouquinho assim, abrindo um pouco mais a narrativa, eles conseguem ter uma revolução dentro dessa fazenda, e aí eles começam a chamar essa fazenda de Fazenda dos Animais, não mais Fazenda da Casa Grande. Eles conseguem colocar o Sr. Jones pra fora, tem uma revolução, a luta e tudo mais, mas eles acabam não matando os humanos. Na verdade, acontece um acidente lá dentro, mas isso daí depois vocês vão ficar sabendo na hora de ler, que eu não vou dar tanto assim tanta coisa da história. E aí eles conseguem ter o comando da fazenda. O primeiro líder que a história aponta é o Bola de Neve. Ele tem aquela coisa de que ele precisa criar certas formas, certos mecanismos para que ele possa lidar com todos os animais ali, que todos possam compartilhar e que todos possam trabalhar juntos para que eles consigam construir algo para todos ali. Temos também uma gata que ela vive fugindo do trabalho pesado. Mas é bem engraçadinha também. E aí começa, né? Depois dessa revolução, a fazenda fica para os animais mesmo. Então, o Bola de Neve acredita que todos ali precisam aprender a ler e a escrever. Assim como os porcos, né? Que eles são inteligentes, eles precisam passar para os animais a aprenderem a ler e escrever. Porque eles acreditam que é importante a educação, que assim eles vão conseguir criar outros modos, outros jeitos para eles poderem sobreviver, né? Que a gente bem sabe que isso não é só dentro aqui da história, que realmente os porcos são bem inteligentes, até mais inteligentes que outras pessoas, mas enfim. E aí eles começam a ensinar os bichos a ler, a escrever, só que alguns têm sucesso até uma certa letra, outros não conseguem. As ovelhas também é bem engraçado porque elas, com essas diretrizes, né, com essas regras no animalismo, de não dormir em cama, não usar roupas ou qualquer acessório dos homens, essas regrinhas que todos os animais são iguais, elas não conseguem gravar, elas não conseguem colocar na cabeça quais são as regras. E assim, para facilitar a aprendizagem desses animais que têm uma certa dificuldade, eles falam assim: então, ó, só grava 4 patas bom, 2 pernas ruim. Então, elas ficam, tipo, nas reuniões, nos encontros, em todo momento que tem ali aquela brecha, elas ficam toda hora falando essa frase e muitas vezes interrompe até o desenvolvimento de outras ideias, até dúvidas dos outros animais, até a questão de alguns querer impor, né, que tá achando tal coisa assim meio errada. Porque, querendo ou não, isso acaba acontecendo. Ali, eles estão sobrevivendo por eles mesmos, só que acaba que esse tal alimento, essa tal, por exemplo, leite, a maçã, vamos deixar assim, vamos resolver assado. Então começa esses conflitos, essas desconfianças, essa coisa de por a gente ser mais inteligente, né, que é a questão dos porcos, por a gente ser mais inteligente, por a gente estar liderando e mexer mais na questão, né, da parte burocrática, a gente precisa de mais nutrientes, precisa de mais. Começa a ter essa divergência, né?
E alguns animais acreditam sim, porque eles precisam, porque é eles que estão liderando e tudo mais. E outros começam meio que. Ah, mas poderia ficar legal se fosse compartilhado para todos. Assim como as galinhas pensam que o leite era colocado para nossa ração também, né? E tudo mais. Então elas começam a ter essa coisa de, porque não pode ser dividido para todo mundo, né? Se todos os animais são iguais. Então começam a entrar essas questões, começam a entrar a questão do o inverno vai chegar, precisa de alimento. Vem também a construção do moinho e, sem nenhum grande spoiler, tem a questão que o Bola de Neve ele é posto para fora da fazenda e quem assume a liderança é o Napoleão. Bom, muitas reviravoltas acontecem, tem uma liderança mais estilo ditadura, então muitos animais acabam que sofrendo nesse período, não só em questão do trabalho ser maior, da comida ser menor, do esforço, da questão de não conseguir mais enxergar a aposentadoria e entre outros aspectos, e também pelo afastamento dos porcos, né, que começam a se colocar como superior aos outros animais, querendo ou não, a mudar algumas das regras, sem que os outros animais percebam que isso está acontecendo. Também é importante dizer, né, que existem outras fazendas ao redor, e essas fazendas são responsáveis também por ter um certo contato uma com a outra, em questão de venda de ovos, em questão de a construção do moinho. Então, mesmo que os animais lá dentro, eles não querem ter nenhuma influência, nenhum contato com os humanos, os porcos acreditam que precisam sim ter esse contato, mas mostrando para os outros animais que eles estão ali no comando, porque eles são superiores. Bom, enfim, é uma leitura bem engraçada. No começo, assim, pelo fato de eu ser vegana, no começo é bem massa acreditar nos ideais que os animais estão ali tendo e tudo mais. É meio que você começa a apoiar de certa forma, porque querendo ou não, eles estão sofrendo, eles sofrem não só com a exploração, com o trabalho, com a má alimentação, mas é engraçado que conforme a leitura você vai ficando, meu, o que tá acontecendo? Eles estão agindo como os humanos, como assim? E aí tem cenas engraçadas, tem mais revolução, tem mais conflito, tem mais briga, tem mais traição, tem um monte de coisa acontecendo e o final é surpreendente. Realmente muito surpreendente. É importante dizer que algumas edições, né, quando a Dark Side traz alguns clássicos assim, ela tem assim a graça de colocar alguns complementos. Nessa edição aqui tem os ensaios, né, tem as cartas, tem o processo de escrita, também fala um pouco, né, da história do escritor, também sobre o que ele sofreu, porque ele participou da guerra, de conflitos, ele acabou se machucando gravemente. Tem também a vida pessoal com a mulher dele. Tem tudo isso que acaba influenciando, que agrega também, é importante conhecer, que acaba ajudando na leitura, né? Porque, querendo ou não, como eu disse no começo, é uma leitura muito da sua época, porque tem muito disso, né? Que tem livros que são escritos, parece que, nossa, foi escrito para o futuro, sobre coisas que estão acontecendo agora. É claro que ele se encaixa em muitas coisas, dá para ainda aproveitar muito do que tem dele, dá para refletir muito do que é passado aqui e também o que está acontecendo no mundo. Mas ele, querendo ou não, foi escrito para o que estava acontecendo naquele momento, naquele período de 1945. Então, vou deixar aqui nessa indicação de leitura, espero que vocês tenham gostado. É bem engraçadinha, é bem dinâmica, é rápida também, ela é curta, até dá para ver que tem poucas páginas, e também porque tem os ensaios, tem as cartas, né? Tem um pouco da biografia aqui do escritor. Então é uma história curta, tem ilustrações e é muito, 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 muito engraçada, muito revolucionária, reflexiva e tudo mais. Bom, a minha nota é 10, não tem como ser menor. Eu levei um tempo para poder, né, ler essa história, mas enfim, é muito boa, é muito massa. E mais uma vez dizendo que a nota é a partir da minha leitura, da minha experiência com o livro, da minha experiência com a narrativa. Então, bom, é isso. E também, se vocês compram pela Dark Side, tem esses cardzinhos assim, ó, muito fofinho. Tem um porquinho. Enfim, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aí.
Dá aquele like se gostaram ou não. Também vou deixar aqui na descrição o canal de vlog que eu tenho com a minha mulher. A gente também tem um canal sobre veganismo, né? Onde a gente fala sobre receitas, produtos, para dar uma olhada, uma espiada. E, bem, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima página.